E aí, galerona, salve, galerona do segundo ano médio. A gente está aqui para trabalhar mais uma trajetória desse novo ensino médio, dos itinerários formativos. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Alcides Guerreiro e a gente está aqui trabalhando esse modelo que é interdisciplinar, é proativo e quer o protagonismo de você, estudante, que está aqui acompanhando com a gente essa trajetória, juntamente com o seu professor, fazendo esse bate-bola, fazendo essa parceria que só engrandece esse projeto. Falando em parceria, falando em interdisciplinaridade, eu estou aqui com the best teacher of Milky Way, a professora Priscila, de Biologia. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nessa parceria, entre História e Biologia. Hoje, a gente vai falar aí um pouquinho a respeito da questão dos refugiados e principalmente, da questão aí dos venezuelanos, Alcides, e é quase um soy louco por ti América, que a gente está falando, É verdade. Inclusive, foi bom você ter deixado essa deixa. Deixado essa deixa, ficou ótimo. Eu tenho que consertar isso agora. E para consertar isso, eu vou chamar El Momento Cabeçones. Momento Cabeção. Tava com saudade dessa musiquinha. Você falou desse Soy Louco por Ti América, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que a Venezuela tem um nome que faz jus uma homenagem a talvez o principal herói da independência latino-americana, que muita gente às vezes se esquece ou não sabe. Lembra do Simão Bolívar? Como não lembrar, o Simon Bolívar, que você amplificou num dos nossos encontros. Com o Simão certeza. Bolívar, ele foi um protagonista direto dos fenômenos de independência de várias regiões da América Latina, principalmente ali do norte da América do Sul. E ele tinha um sonho. O sonho dele é que a América Latina total, inteira, todo esse imenso espaço geográfico que foi conquistado pelos espanhóis, formasse apenas uma nação. Olha só, apenas um país. É claro que, historicamente, a gente está à frente e a gente percebe que esse sonho se frustrou. Porque a unidade, a integração entre todos os povos de origem espanhola, fruto dessa colonização, dessa conquista, não acabou se formando apenas uma nação. Acabou havendo aí uma pulverização, uma desintegração. E aí você me pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não se formou só um povo? Afinal de contas, eram todos católicos. Eram elites de origem espanhola, a mesma origem, católicos, com o mesmo idioma. Só que, olha o que acontece, cada elite queria ter muito poder regional. E nesse dilema entre abrir mão de um poder regional em nome de um poder muito maior em termos de espaço geográfico, de uma vasta nação, acabou preponderando esse poder regionalizado. E por causa dessas intenções, dessas ambições regionais, a América Latina acabou se desintegrando. Aí você me pergunta, que é o momento cabeção, inclusive, de agora, o que isso tem a ver com a Venezuela? O que isso tem a ver com a Venezuela? O nome completo do país. Olha só. Ela se chama República Bolivariana da Venezuela. Ou seja, ela traz no nome essa perspectiva de fortalecimento dos povos latino-americanos, resgatando aí a memória do Simão Bolívar. Do Simão Bolívar. Lembrando que a própria Bolívia também, traz esse nome consigo. Mas no caso da Venezuela, essa aspiração acaba ficando mais intensa
porque ela vem num contexto histórico de embate direto com aquilo que os nacionalistas na América Latina consideram como o principal inimigo, o principal adversário, que é os Estados Unidos da América. Então, para essa galera, a melhor forma de se contrapor ao imperialismo norte-americano, o imperialismo norte-americano, já que a gente está nesse momento cabeçudo, ele é muito forte no Caribe, na região da América Central. Ali é uma área tropical que interessa muito aos Estados Unidos estabelecer o controle. Sim. Até porque boa parte do território estadunidense não tem recursos tropicais. E tem um segundo motivo. Esse aí talvez você pode até contribuir. Bom, eu não sei nesse primeiro momento. O Canal do Panamá. Ah, tá. O Canal do Panamá, que é aquele atalho entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico e vice-versa. Se não tivesse o Canal do Panamá, os navios iam ter que dar aquela volta imensa até o sul do Chile e da Argentina e depois continuar a travessia pelo Pacífico ou vice-versa. Só que na medida em que você tem aquele canal, essa região passa a ter uma estratégia política muito alta. Porque todos os navios que fazem o intercâmbio entre Pacífico e Atlântico, Atlântico e Pacífico, têm que passar... Tem que passar por ali, né? Por nesse ali. caso. Imagina o quanto aquilo é valioso em termos militares, em termos de alfândega. E é claro que os Estados Unidos vão exercer um controle imperialista muito grande sobre aquilo. Só que aí, você me pergunta de novo, os Estados Unidos pararam ali no Caribe? Ah, com certeza não, né? Com certeza não, nesse caso. Eles continuaram, só que de uma forma menos intensa, de uma forma, como que eu posso dizer, não tão enfática, acrescendo, querendo colocar influência geopolítica já entrando na América do Sul. E aí, evidentemente, para aquele aluno, aquele professor que gosta desse tema relacionado aí a questões internacionais, externas, os Estados Unidos começam a bater de frente com o grande irmão do Sul. Essa expressão não é minha, tá? É uma expressão reproduzida pela própria elite estadunidense, até de uma forma cínica, meio irônica. Quem é o grande irmão do Sul? Quem é o grande irmão do Sul? Esse país que você habita. O Brasil. O Brasil. Olha só, hein? Por quê? Porque o Brasil é tão grande que é inevitável, é praticamente impossível que ele não exerça influência no continente. Tanto é verdade que nós não fazemos fronteira apenas com 3 nações aqui na América do Sul. O Chile, sim, Equador, né? o Equador e Trinidad e Tobago. Olha só, hein? Né? E aí o que acontece? Se você olhar as relações externas entre Estados Unidos e Brasil, e eu estou tomando como base aqui, como fonte principal, as obras do professor Muniz Sodré, que é o maior especialista nesse tema que nós estamos falando, eu pergunto para ti, as relações entre Brasil e Estados Unidos e Brasil, elas foram mais amistosas ou conflituosas? Olha, eu acho que elas foram mais amistosas. Errou! Errei! Tá vendo? Olha que curioso. Tá vendo? É muito comum as pessoas acharem isso. Não, o teu erro, ele é um erro, como que eu posso dizer assim? Em cima de um senso comum. Não é nada absurdo. Porque dá para contar nos dedos os governos republicanos aqui no Brasil que foram abertamente aliados dos Estados Unidos. A grande maioria dos presidentes e dos momentos republicanos que nós vivemos, a relação entre Brasil e Estados Unidos sempre foi uma relação mais de rivais. Mesmo quando se aliavam, era um desconfiando do outro.
Porque aqui nós estamos falando de um choque de dois grandes. Ah, mas professor, o que isso tem a ver com a Venezuela? A Venezuela está um pouco no meio de tudo isso. E é por isso que quando a gente fala na Venezuela, nós temos, evidentemente, colocações e reações tão inflamadas. Não é só vai para Cuba e aquele monte de crítica baseada em senso comum. A questão da Venezuela também está presente no imaginário, por incrível que pareça, de muitos eleitores. Agora, por trás disso, existem esses contextos todos que nós vimos aqui. Esse momento cabeção, ele foi bem... Foi quase um momento corpo inteiro, né? Assim, a gente passou de momento cabeção para momento braço, pescoço, né? A gente desenhou aqui, na verdade, o corpo humano, né? Para os nossos estudantes aí, para eles entenderem justamente essa relação, né? E como que os países se relacionam também. Isso, foi um momento cabeção meio Ilha de Páscoa. Você viram aqueles bonecos da Ilha de Páscoa? Exato. Meu Deus do céu, tinha um colega meu na escola, o pessoal fazia bullying com ele, chamava ele de boneco. Esse é malvados, viu? Vamos olhar aqui, o que nos interessa nos LED aqui, principalmente, é o objetivo da habilidade geral básica, que é trabalhar os procedimentos de pesquisa sobre a questão dos refugiados. E aí eu pergunto para você, Pri, fazendo um bate-bola aqui com alguém que não é de humanas, e para nós é sempre enriquecedor. Qual que é a principal diferença entre um refugiado e um imigrante? Bom, quando a gente pensa num refugiado, né, acho que até o próprio nome, ele te ajuda, né, e te indica, né, provavelmente esse refugiado está fugindo de alguma coisa. Então, ele sai, por exemplo, do seu país lá de origem, fugindo de algum aspecto lá do país, enquanto que o imigrante, ele chega para um outro país, né? Ele sai do seu país e vai para um outro país em busca, na verdade, de melhores condições para o seu próprio, para o seu modo de vida, para a sua qualidade de vida. Mas não necessariamente que ele está fugindo, né? Ele escolhe, na verdade, sair desse lugar, né? Você fez aqui uma comparação muito interessante, que a gente poderia, inclusive, alongar na perspectiva de que o refugiado, ele precisa sobreviver, enquanto o imigrante vai atrás de uma melhora na sua sobrevivência. Na sua sobrevivência. E é claro, nessa perspectiva que você colocou, o refugiado, ele tem uma emergência muito maior, ele tem uma urgência muito maior, enquanto o imigrante, muitas vezes ele vai contar com políticas públicas de imigração e de emigração, de subsídios, ele vai contar muitas vezes com a ajuda de familiares que já estão estabelecidos, né? Vai contar com políticas de acolhimento que o querem em virtude de uma possível estratégica mão de obra. Já o refugiado não. Ele vai para onde ele aceita, quer dizer, ele precisa sair daquele lugar. Ele meio que vai com a cara e a coragem, né? E assim, o objetivo dele principal é sair. Para onde ele vai, for, exato. Aí é uma incógnita. O importante é garantir que ele saia de lá. Então, por que a gente está fazendo aqui essa análise comparativa? Porque o refugiado, ele é um sujeito social que precisa de uma acolhida diferente. Porque a vulnerabilidade ao qual ele se encontra acaba sendo bem maior. Vamos falar aqui no LED, olha lá, dos venezuelanos. Vocês estão olhando alguns dados que eu acho bem interessante. O primeiro deles é a localização. A Pri também está vendo, a Venezuela tem uma extensa fronteira com o Brasil, a Venezuela em amarelinho, o Brasil em verde, mais ao sul, né? Já está ali de frente para a América Central, para o Mar do Caribe. Um dado que me chama a atenção aqui, Pri, é que 60,2% das pessoas que entraram no Brasil como refugiados em 2020
vieram da Venezuela. Uau. Provavelmente ali pela fronteira ali com a floresta, né? Ali na região Isso. da Amazônia. Isso, a fronteira com países da região norte do Brasil, né? E a gente tem que entender algo que parece óbvio, mas é sempre bom lembrar. Pri, alguém pensa em refugiar-se de um local se esse local é um bom lugar para viver? Não. Tem que estar acontecendo o que ali? Olha, tem que estar acontecendo uma guerra, ou tem uma crise econômica muito grande, ou uma crise política, uma perseguição, às vezes, religiosa. Ou seja, a pessoa é vítima de tragédias que podem ser aí de cunho político, pode ser uma guerra civil, pode ser, como a Pri falou, uma perseguição religiosa, ou você está dentro de um cenário de colapso econômico, do qual as suas possibilidades de sobrevivência ficam extremamente comprometidas. E a gente precisa compreender, nessa perspectiva, o que está rolando ou o que rolou na Venezuela. Vamos lá para o LED. O presidente atual da Venezuela é o Nicolás Maduro. Não é o professor Girafales, não. É o Nicolás Maduro. Né? Presidente desde 2013. E ele está inserido, Pri, num contexto de polarização muito forte, de embate, de conflito mesmo, com o grande irmão do Norte. Quem é o grande irmão do Norte? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. E a Venezuela, a gente está olhando ali no mapa, ela está bem nessa fronteira entre o imperialismo yanqui, o imperialismo estadunidense, né? E a parceria que o Simão Bolívar sonhava lá no século XIX com os vizinhos da América do Sul. Outra coisa super importante que a gente tem que ver para começar a detalhar essa questão da crise. Olha lá. A economia venezuelana é ultra, mega, super, blaster dependente do petróleo. Sabia que a Venezuela tem a maior reserva nacional de petróleo do planeta? Olha só, ganha até dos países árabes. Ganha então. até dos países árabes em termos nacionais. Caramba. E olha lá, ela está muito perto de quem? Dos nossos colegas norte-americanos. Você buscar o petróleo dos árabes, você tem que dar uma volta em meio mundo. É verdade. Né? Outro grande vendedor de petróleo são os russos, que atualmente sofrem embargos em virtude da guerra com a Ucrânia. Não precisa ser um gênio para saber qual seria o melhor fornecedor de petróleo para a economia norte-americana, né, Pri? É, claro, né? A Venezuela aí seria o melhor parceiro nesse caso. Isso. E aí o que aconteceu? A Venezuela, ela passou a ter a mesma maldição que os espanhóis, que foram os conquistadores dessa região, conquistadores europeus, tiveram no século XVI, Pri. Sabe o que se dizia no século XVI? Não sei. Que os espanhóis eram pobres porque eram muito ricos. Não te parece uma contradição isso? Total, né? Por quê? Porque os espanhóis viviam do metalismo, que era extração de ouro e prata. Então, quando você já tem acesso diretamente a essa riqueza, você deixa de investir em fatores econômicos que você consegue reproduzi-los. O que acontece com o ouro depois de um tempo? Quando você começa a extrair. Ah, ele acaba, né? Ele acaba. E aí você tem dois problemas. Você fica na cota de uma commodity que um dia pode se extinguir e, ao mesmo tempo, como você depende disso, você sustenta uma elite com luxo às custas de um produto que não vai durar para sempre e que não está aqui sendo investido em algum tipo de produção que possa ser reproduzida. Né?
E aí, o que a gente tem aqui acontecendo? Tem mais um agravante. Quem é que determina o preço do petróleo? É o país que o produz? Não, né? Não. A gente vê, inclusive, isso no Brasil, porque muita gente, às vezes, chega em mim e me pergunta, o Brasil não é autossuficiente em petróleo? Né? Por que a gente fica nessa dependência do mercado internacional? Gente, a pergunta já responde, porque o preço é determinado pelo mercado internacional. Muitos deles aí sofrendo a influência do cartel do petróleo, que é a OPEP, e os interesses de investidores que operam nas bolsas de valores ao redor do planeta. E aí vou te fazer outra pergunta fácil, Piri. Se o petróleo está em alta, o que acontece com a economia da Venezuela? Tá em alta também. E se o petróleo derruba o preço? Ah, já era. Porque esse país só depende Só do... depende, do petróleo, né? A única petróleo. reserva natural ali que Então, que olha o que mantém. aconteceu. Olha que curioso. Essa riqueza toda do petróleo, que a gente está aqui associando à Venezuela, ela sempre foi, de uma forma perversa, inclusive, monopolizada pela elite venezuelana. Se fartavam de produtos importados, principalmente, enquanto o país vivia uma realidade de carência social. Aham. Esse quadro começa a se alterar com a chegada do Hugo Chávez. Lembra do Hugo Chávez? Já ouviu falar do Hugo Chávez? Já escutei falar dele, já. Ele chega ao poder e começa um fenômeno chamado de Revolução Bolivariana. O que ele faz? Ele estatiza o controle do petróleo, porque antes dele, boa parte das empresas que trabalhavam com o petróleo venezuelano, os acionistas eram estrangeiros, e ele passa a usar uma parte considerável desses ativos relacionados ao petróleo para o financiamento de políticas públicas sociais. Quem passa ao diálogo? Quem Na sua não cabeça. quer, quem não quer justamente essas políticas públicas, né? A elite venezuelana. Que quer manter o poder aquisitivo Isso. para si, né? Dentro daquele grupo, né? A classe média, a parte significativa da classe média que se beneficiava daquele modelo, e principalmente os Estados Unidos, que perde a influência direta nessas empresas petrolíferas sediadas na Venezuela. E aí, a Venezuela ela vai se isolando. Os Estados Unidos, inclusive, são protagonistas diretos desse isolamento da Venezuela. Concomitantemente, aí falei muito difícil, né? Simultaneamente, ao mesmo tempo, pronto. Pronto, mais fácil. O Hugo Chávez ele começa uma escalada para concentrar o poder, subvertendo as noções de liberdade democrática consagradas no modelo burguês, que é uma imprensa sem interferência do governo, um judiciário sem interferência do governo. E aí, para muitos críticos desse regime, a Venezuela começa a entrar numa escalada em direção a uma ditadura. Qual que é a justificativa do Chávez? Eu tenho que fazer isso porque o meu país está sendo isolado e os Estados Unidos querem que eu caia a qualquer momento. E aí vira um círculo vicioso, porque a elite e a classe média dizem, agora ele tem que cair mesmo, porque ele está virando um ditador. Nesse contexto, o Hugo Chávez acaba morrendo e chega ao poder uma espécie de pupilo dele, que é o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro, ele vai pegar a crise pela frente mesmo. Por quê? Porque nesse contexto temporal, nesse arco temporal que eu descrevi para vocês, o preço do petróleo caiu muito. Se cai o preço do petróleo, eu consigo financiar as políticas públicas sociais? Não mais, né? Não mais. E para piorar, o país sofre embargos. Ele está isolado. E aí a Venezuela começa a viver uma crise social sem precedentes. Eu posso dizer, nesse caso, que na Venezuela eu tenho uma crise humanitária ou eu ainda tenho que tomar cuidado com Em determinados isso? contextos, sim.
Só que aqui, inclusive eu deixo aqui o desafio para o professor, a gente precisa filtrar e ver bem em qual fonte a gente está se abastecendo. Porque boa parte da mídia dominante no Brasil, ela detesta o modelo venezuelano. E é claro que ela vai pensar as piores ou as melhores notícias? As piores. As piores. Então a gente tem que ter uma certa cautela, porque toda a história contada é uma narrativa. E por uma visão, né? E por uma visão. Então, o que a gente tem? Eu estou trazendo aqui algumas observâncias muito mais construídas em cima de fato e propondo que alunos e professores intensifiquem a sua pesquisa e construam a partir de si mesmo a leitura que eles vão fazer desse fenômeno. Olha lá, eu já falei para vocês, está no LED, que temos o socialismo chavista, que é essa ideia de investimento social com o dinheiro do petróleo, que se iniciou na época do Hugo Chávez. Falei para vocês que o país fica isolado e sofre embargos e a Venezuela hoje é uma pós-democracia. O que é uma pós-democracia? As instituições existem, mas elas são controladas por quem? Pelo presidente. Alguns intelectuais falam, esse é um modelo que a gente chama de pós-democracia. Não houve um golpe clássico, as instituições existem, porém, elas não são livres. Imprensa, judiciário, parlamento sofrem diretamente o controle do executivo. Outros mais críticos dizem, pós-democracia nada, isso é uma ditadura. Porque está lá o Maduro se reelegendo eternamente. Né, olha, desde 2013 a gente tem o quê? Quase 10 anos aí ele está no poder, né? Isso. E aí, e se depender dele... Ele continua. Ele continua. Vai ser vitalício, vai ser passado de pai para filho. Pois né? é, isso aconteceu muito, inclusive, na América Central, quando a gente pega o Haiti, por exemplo. Mas olha que curioso. Todos esses movimentos políticos que eu falei para vocês acabaram agravando cada vez mais a crise. E é nesse contexto, então, que os venezuelanos desesperados acabam, então, se refugiando em outros países e, como nós já vimos, o Brasil é uma das escolhas. Vamos colocar aqui no LED, olha lá, alguns dados legais para a gente ver. A renda. Ganham, em média, R$ 1.325, que é metade da renda média brasileira, segundo o IBGE. Mulheres e pessoas de etnia negra ganham ainda menos e demoram mais tempo para serem empregadas, o que mostra uma questão estrutural ligada ao racismo e ao machismo, que fazem parte, infelizmente, do contexto social brasileiro. Pri, dê o próximo aí para nós. 67,6% das crianças estão matriculadas em escolas. Ou seja, está muito distante ainda daquilo que se vê em países com IDH alto, né? Que é praticamente 99% das crianças matriculadas. Olha lá, lê para nós. 68,3% são fluentes em português. Ou estão em vias de ser. E lê para nós também. E mais de 90% têm o cartão do SUS. Isso. Então, essa é a realidade dos venezuelanos. Eu sou uma pessoa que ando praticamente todo dia de metrô. E eu já vi várias vezes no metrô de São Paulo, venezuelanos pedindo ajuda. E a gente tem que ser bastante solidário, porque é uma tragédia do qual, como a Pri falou no começo da aula, ninguém escolheu. Não é mesmo? Pri, aproveita que eu falei de escolhas, dá tchau pra galera. É isso mesmo, né? Não é bem uma escolha, né? Mas, enfim, gente, foi um prazer. Muito obrigado, Guerreiro, aí pelo convite e espero aí estar com vocês nas próximas aulas. Até mais, pessoal. Eu que agradeço a participação da Pri, é sempre divertido. Eu gosto muito de trabalhar com ela e é a melhor professora da galáxia. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Valeu.